pessoal, estamos em mais um episódio e hoje o episódio de número 39, hoje é dia 26 de junho. A gente trouxe um assunto aí que é aqui da região, é uma convidada, uma mulher que está aqui com a gente, eu já vou apresentar ela e também o tema que a gente vai abordar neste episódio de quinta-feira. O tema, né, é um tema que todo mundo frequenta ou vai frequentar. Tá? Então a gente já vai falar o tema e apresentar a nossa convidada muito simpática que está aqui, conhecida aqui na região também. Antes de a gente iniciar a apresentação dela, a gente vai agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores dessa segunda temporada do Conversa com a Cris, que é a Tratovel New Holland, que é a nossa concessionária, que leva o nome do podcast, nossas camisas Registro Equestre, que todo episódio a gente usa uma camisa com cor e estampa diferente, as joias da Giana Joias, as unhas da Thaís, que é ali do Ermo, que faz toda semana as minhas unhas com temáticas e cores diferentes. Jornal Volta Grande, que semanalmente a gente tem uma coluna social, a Cris, o Conversa com a Cris, que traz o que aconteceu na semana de importante, de repercussão aqui na região, e também, né, a foto dos nossos convidados do episódio semanal, e o Chapéu Brás, que todo episódio a gente tem chapéus exclusivos deles. Então, agradecendo todos eles, quem está com a gente hoje é a nossa convidada, ela é ruiva, ela veio de Ermo, certo? E ela tem 26 anos, ela é filha de agricultores aqui de Ermo e famílias, né, que já fazem parte da família Tratovel também. Ela é uma filha de agricultor que saiu, fez faculdade e hoje ela está atendendo crianças. Então, quem está com a gente hoje é a dentista infantil Ellen Bardini Della Vecchia. Ruiva, por sinal. Seja bem-vinda. Obrigada, Cris. Mão gelada. Ai, não. Aqui hoje, né? Mão gelada. Então, antes, né, de tu falar, tu vai olhar aqui na câmera que a família tá ansiosa para aquele oi especial. Tem que mandar um oi especial pra mãe. Mandar um abraço, né? Porque com certeza eles estão assistindo, né? Meu pai, minha mãe, meu marido, meu irmão. Um abração pra todos vocês. E os meus pacientes também, né? E os pacientes também. Então ela veio hoje aqui também, né, pra falar da profissão dela, mas a gente vai bater um bate-papo aí falando de pacientes, curiosidades, por que ela resolveu ser dentista. Como eu gosto de tratar de vários assuntos aí que envolvam a nossa região, eu tinha como tema trazer uma dentista e claro que a gente vai sempre procurar trazer alguém conhecido. Eu já conheço a Ellen de vários tempos e conheço a família dela toda, então a gente tem que trazer e valorizar também quem é família Tratovel, que a Ellen é um caso de ser família Tratovel. Os dois sobrenomes aqui são muito conhecidos por nós. O Bardini, que vem da mãe da Elisângela, e o Della Vecchia, do seu Adilson. E o Fábio, que é o marido... Qual é o sobrenome dele? Toneto Gomes. Toneto Gomes. Também são sobrenomes aqui da nossa região. Muito bem, doutora Ellen, ou Ellen, dentista. Ela vai falar aqui, temos algumas coisas para falar que a gente anotou, mas a gente vai esquecer o que a gente anotou, porque vai ser bem descontraída a nossa conversa. Muito bem. Faz quanto tempo que a Ellen resolveu fazer essa faculdade desde criança? Vamos começar lá do começo, até nós chegar nos dias de hoje. Então, vamos lá. Desde muito pequenininha. Muito pequenininha. Quando eu tinha lá por volta dos 7, 8 anos, foi quando eu decidi fazer a faculdade de odontologia. Já tão decidida, bem pequenininha. Eu sempre fui uma pessoa muito decidida. Desde pequena. Desde pequena. E tudo que eu quero, eu coloco na cabeça e vou atrás até conseguir. Então, e aconteceu 7 anos, assim. Então tu já escovava os dentes muito bem desde pequenininha. Desde pequenininha. Eu frequentava o dentista, né? E até que um dia, a dentista na qual eu frequentava, ela me deu um brinquedinho. Sim. Né? E eu levei aquilo pra casa e eu fiquei tão feliz com aquilo, tão feliz, que eu comecei a dizer pra todo mundo que eu seria dentista. Que eu ia ser dentista. Meu pai e a minha mãe assim, tudo bem. Tu vai ser. Tá. É coisa de criança, logo passa, né? Porque quando a gente é criança, a gente tem muitos sonhos, né? E ela achou que seria mais um daqueles. Sim. Né? Eu dizia que eu ia ser dentista e que eu ia ser agricultora, que eu ia ajudar meu pai na roça. Né? Daí o tempo foi passando. Enfim. Agricultora, eu vi que eu não ia ser, não tinha o dom, deixei pro meu irmão. Sim. Mas, né, foi chegando perto ali da formatura do ensino médio, quando a gente tem que começar a decidir as coisas. Eu era muito nova, eu tinha 16 anos. E tu estudou sempre no Ermo?
Estudei no Ermo até a 8ª série e depois fui pro Turvo. Estudou no Turvo? Estudei no Turvo até o ensino médio. Escola pública ou tu estudou nas particulares? Eu estudei na escola pública até a 8ª, depois fui pro Turvo estudar numa escola particular. Tá. Que hoje lá, Sática não? Já era naquela época? Era o Servos de Maria naquela época. Sim, era o mesmo pavilhão no mesmo ali, lugar, né? Isso mesmo. Até eu sempre fui, assim, uma aluna que sempre tirava nota boa, era nota boa. Bem esforçada. Daí foi onde os meus professores, né, da escola onde eu estudava no Ermo, eles começaram a perceber, assim, conversaram com os meus pais e disseram, assim, tentam colocar ela em uma outra escola. Uma escola mais... Que forte mais. Escola mais forte. Mais forte, mais mesmo. puxada. Isso aí. Pra te desenvolver mais ainda, Até porque eu queria ser dentista. Sim, né? Daí passar na faculdade também demanda de tu ter uma preparação ali no 3º ano, mais, Isso né? Mais mesmo, pros vestibulares, né? Então foi onde eu acabei mudando de escola. Pegava o ônibus e ia todo dia pro Turvo. Todo dia pro Turvo. Isso era em que ano? Tu tava com 16 anos? Eu tava com... Não, porque tu se 13, eu me formei com 16. Eu entrei muito novinha na escola, Sim, então eu me formei com 16 anos. Então eu era bem novinha ainda, né? Então acabei indo pro Turvo, estudar lá, fazer o ensino médio, né? Acabei levando um baque, porque lá a escola realmente era mais puxada, né? Era mais difícil. Sim. Então acabei me desestabilizando um pouquinho. No começo. A minha mãe assim, Ellen, vamos te tirar dessa escola aí, porque não vai dar de passar. Eu disse, não, se eu tô aqui, eu vou conseguir. Conseguiu. Me formei no ensino médio. E daí foi onde no começou... primeiro ano tu já passou ou tu fez cursinho, não? Não foi bem assim. Não. Por quê? Quando eu comecei a pesquisar sobre a faculdade de odonto, eu comecei a ver que o custo da faculdade era muito alto. Ah, sim. E daí veio mais um balde de água fria, né? Assim, meu Deus, acho que não vai ser pra mim. Tá. Né? Eu disse, vamos pesquisar outras áreas, né? Quem sabe alguma outra área na área da saúde também. Sim, que tu gostava de lidar com pessoas. Porque isso já é um dom. Se tu desde criança queria estar no meio de pessoas, já era algo que te puxava pra estar ali. Na área da saúde, né? Quem sabe, vamos mudar a rota. Tá. Comecei a pesquisar, e eu disse, meu Deus, eu não me acho em nenhuma outra área. Que era a odontologia que me fazia brilhar os olhos, sabe? Sim. E já era pra criança ou ainda não? Era apenas tu tinha eu queria ser dentista. Aquela vontade, tá? Isso. Daí, conversando com os meus pais assim, então quem sabe, tu faz um ano de cursinho pré-vestibular. Eu era muito nova ainda, né? Eu tinha 16 anos. 16. Faz um cursinho pré-vestibular pra então tentar uma faculdade federal. Sim, né? Porque daí não tem o custo da mensalidade. Daí foi onde eu decidi começar o cursinho pré-vestibular. Foi um ano, assim, bem turbulento, porque quem está no cursinho pré-vestibular sabe que é apertado, que é difícil. É bem difícil. Fazia em Criciúma? Eu fazia em Criciúma. Daí todo dia eu saía bem cedinho do Ermo, passava uma van lá em casa. Eu saía de casa por volta das 6 da manhã, ia pra Criciúma, estudava lá, né, durante o dia todo. Normalmente era o dia inteiro. Né? Tinha dias que onde tu fez o cursinho em Criciúma? No Leme. No Leme, tá. Normalmente eu voltava ali no final do dia, tinha dias que eu voltava com o ônibus da faculdade, daí às 11 da noite. Nossa. Era bem cansativo e além de tudo tem aquela pressão, né, Cris? Tipo, tu tem que passar. Tem que passar. Tu tem que passar. Que é investimento do pai e da mãe. É um investimento, tu tá ali só estudando e daí vem aquelas outras pessoas de fora, assim, como assim, só tá estudando? Não tem como não passar, tu vai ter que passar, né? Daí fui fazendo os vestibulares, fiz ali o da CAF também, que é o da Unesc, pra testar, pra ver, né? Porque a gente, na época do pré-vestibular, a gente faz muitos vestibulares pra treinar, né? Daí fiz o da CAF eu passei bem tranquilo. E o da UFSC faltou 4 pontos. E era somatório, eu achei que era somatório, era muito difícil, era muito concorrido. Eu passava a fazer pra agronomia, 2 anos, era muito concorrido. E daí faltou 4 pontos. Daí assim, caiu o chão, sabe, Cris? Porque eu tinha esperança, tinha expectativa, né, de que eu ia conseguir, né? Mas eu digo que Deus tem os planos melhores pra gente, né? E eu acho que esse foi... Sim. Deus falou assim, não é a tua hora. Tem um plano melhores pra você. ia parar em Florianópolis, né? Isso mesmo. Eu acho que eu teria talvez me arrependido de ir pra longe. Sou muito apegada. Ao mesmo tempo que teus pais queriam que tu tivesse passado na faculdade federal, mas eles sabiam que ia ficar longe. Exatamente. E daí, acabei não passando... Daí eu disse, e agora? O que eu faço, E tu tinha passado pra Criciúma já? Tinha passado pra Criciúma. Só faltava a mensalidade. Era um pouquinho cara. É que é tudo, né? Tem material, é tudo,
Exatamente, tinha muita coisa envolvida, né? E daí, conversei com os meus pais, eles assim, tá, Ellen, então vamos tentar mais um ano. Vamos ver mais um ano. Mais um ano de cursinho. Eu disse, não, tudo bem, eu aceito, vou né? estudar mais um. Vou estudar mais um, vou me dedicar de novo e, se Deus quiser, vai dar certo. Até que um dia, eu nunca me esqueço. E tu já ia pro 18 anos daí, né? Eu ia pro 18 daí. Anos, né? Aham. Até que no dia 14 de dezembro, eu nunca me esqueço da data. A minha mãe bate na porta do quarto, era de manhã bem cedinho. Ellen, te arruma que a gente tá indo pra Criciúma fazer a tua matrícula. Eu disse, E daí eles te pegaram de surpresa. Eu nunca eles me fizeram esqueço. os cálculos de certo, o que dava, o que não dava. Eles abdicaram de coisas deles pra realizar o meu sonho. Pra fazer o teu sonho. E eu nunca me esqueço, assim, do dia exato. Parece que foi ontem, Cris, que eu passei por isso, sabe? E é na casa que vocês moram hoje. Isso, na casa que a gente mora hoje. Chorei um monte e os meus pais com certeza lembram, porque... Eu tô chorando aqui! Lenço! Ai, que linda a história! Daí eles conseguiram te levar. E daí eles me levaram pra Criciúma. Tive que morar lá também. Pode continuar, eu vou chorar normal. Eu vou secar lágrimas e vai continuar falando. Já aconteceu vários episódios eu chorar. Vários. Daí tu fez a matrícula dia 14 de dezembro. Dia 14 de dezembro de 2016 eu fiz a minha matrícula, né? E acabei tendo que me mudar pra Criciúma, porque por mais que fosse mais perto, mas também não tinha transporte, porque a faculdade de odonto naquela época não tinha noturno, era só integral, né? De manhã e à tarde, então não tinha como ir. Então acabei tendo que morar lá em Criciúma mesmo. Sim. Daí, né, tava mais perto da família, por mais que eu morasse fora, eu tava ali todo final de semana em casa junto com eles. Sim. Né? Então pra mim foi bem mais tranquilo, Mais por isso tranquilo que eu do que ir acho pra que Florianópolis. se fosse pra Florianópolis eu não teria conseguido. Sim. Eu sou bem apegada. Bem então apegada. toda sexta-feira eu não via a hora de chegar embora. ali o fim do dia pra ir pra casa, sabe? Sim. Então deu tudo certo. Né? É 5 anos de faculdade? 5 anos. 5 anos. Foram 5 anos de faculdade. E eu vivi essa faculdade com tanta felicidade. Que legal. Daí começou com 17 para Com 17, Eu fui tão feliz nessa faculdade, até colegas meus falavam assim, nossa, como eu tô empolgada. Pra estudar, é que é tudo pra mim, né? Tudo, é tudo pra ti, né? Então, nossa, foi assim uma alegria tremenda, assim, fazer o curso, né? Poder ter a oportunidade, né? E tu sair de uma cidade bem pequenininha, tu ter ido pra Criciúma 1 ano fazer o curso, te preparar, tu já teve aquele, eu tô indo pra uma cidade maior, porque é uma grande diferença sair do Ermo, que Ermo é uma cidade pacata, eu adoro Ermo, mas ela é pequena. Depois tu foi um pouquinho pro Turvo, um pouquinho maior, pra depois ter um pouquinho maior, que era Criciúma, mas era muito maior. Pra mim foi bom também ter feito esse cursinho, porque eu digo que além de me preparar pro vestibular, me preparou muito pra vida também. E era em 2000 e quando que nós estamos falando? 2016, na época do cursinho. 9 anos atrás, tu fez o cursinho. Nós estamos em 2025, 9 anos atrás. Daí pensa só, uma menininha de 16 anos, porque 16 anos, indo pra Criciúma. Criciúma de ônibus sozinha, que já era uma coisa assim, como que a mãe deixa? Era no centro, né? Tu tinha que ter uma cabecinha, uma mentalidade aí boa pra E conseguir. com certeza indo com o dinheirinho contadinho, Com tu não certeza, podia comprar não, nada, que às não. vezes tu visse, se deslumbrasse, essa é a realidade. Exatamente. Nossa, foi a nossa realidade. Exatamente. E daí tu não podia decepcionar ninguém? Não, era... Até hoje eu sou assim, sabe, Cris? De não querer decepcionar ninguém. Então eu ia muito com essa mentalidade. De, não posso decepcionar ninguém. Sim. E daí vivi essa faculdade assim, eu tenho que dar o meu melhor sempre. Os 5 anos. Os 5 anos. E estudei muito. Daí, estando lá na faculdade, né, eu dei monitorias para alunos, né, porque a minha média lá sempre foi muito alta. Muito boa. Então eu conseguia dar aulas para alunos também, recebia um pouquinho por uma isso, bolsa, uma bolsa sim. Simbólica, assim, né? Sim. Eu ia lá, dava monitorias para alunos, participava de ligas acadêmicas, presidi uma liga acadêmica, eu sempre fui muito participativa nessa faculdade. Tem um espírito de liderança, assim, para isso também. E até porque eu também queria saber com qual área eu ia me identificar mais, né? Porque a odontologia ela é muito vasta. Né? Tem várias áreas pra gente seguir, então eu precisava saber qual que eu ia me identificar mais. Querer. Então eu participava de tudo que tinha lá. De liga acadêmica de cirurgia, de tratamento de canal, de... Tudo pra ver onde que tu ia se encaixar. Onde que eu ia me encaixar. E foi assim durante toda a faculdade, participava de cursos, fazia muito estágio com dentistas da região aqui, né? Pra eu também... Porque a faculdade ela é diferente do mundo real. Sim. Né? Então eu queria
trabalhar com outros Nada do dentistas. que ir lá e de verdade colocar a E tua ver- luvinha e colocar a mão na boca do paciente, E né? ver como que era, É. né, o trabalhar. Porque lá na Sim. faculdade a gente atendia pacientes também. Só que era um paciente por tarde, era tudo bem tranquilo, tinha um professor ali do lado, te ajudando. No mundo real não era assim, você tinha que atender vários Sim. pacientes, né? Então eu fazia estágios pra Te ver onde tu ia. pra ver em qual lado eu ia pender, Sim. né? Então eu fiz estágios também. E no final da faculdade tem um estágio grande ou não? Daí tem? Tem estágios nas unidades de saúde, Tá. né? Que é muito bom, a gente consegue realmente pôr a mão na massa, porque nos Sim. estágios que eu fazia com os outros profissionais Era eu só acompanhava. observando. Eu via como a coisa funcionava. Aham. Agora, na unidade de saúde, a gente colocava a mão na massa mesmo e atendia lá os pacientes. E eram vários, né? Sim, Tinha vários que ser casos rápido. diferentes. Era sob Chegava pressão. um paciente ali, tu tinha que saber como agir, Como agir? né? Então, era diferente, foi muito bom, muito enriquecedor. Então, vivi esses 5 anos lá em 5 anos. Criciúma, me formei, era época de pandemia ainda, Aham. Era 2021. Faz 3 anos. 2021, 2021, ainda tinha Tava- algumas restrições. Tava tirando a quanto máscara ainda. 2021 ainda tava eventos. usando a máscara. Aham. Tava usando. E daí, na época, foi... A tua formatura era com máscara, tu lembra não? Foi com máscara. O álbum Meu de sonho. formatura. Meu sonho era Álbum de fazer uma formatura do dentista, não podia sorrir porque era com máscara. Meu sonho Era era com fazer os uma olhos. formatura, É. assim. Mas a gente fez, era formatura de gabinete, né? Uhum. Daí foi só o pai e a mãe lá me assistir. Bem pouquinho, Bem pouquinha. E daí, né, eu tive a felicidade de ganhar aquele dia o prêmio de aluna de destaque do curso. Essa menina vale ouro. Pra mim foi como se eu estivesse entregando assim pros meus pais, tipo, ó, eu fiz valer a pena, sabe? Honrei o que vocês... eu Aham. não sabia de nada disso, gente. Dona Elisângela, nossa, você me fez chorar logo no começo, né? Nem chegamos lá nas crianças ainda. Tá longe das crianças nem ainda. chegamos na história das crianças. Mais bonita do que a história verdadeira, aham. assim. Daí tu entregou pra eles na formatura. Aham. E eles choravam, de certo. Eu não lembro muito bem, eu tava tão emocionada. Mas eles não choravam com o olho, eles choravam por dentro, com certeza. Mas foi assim, muito um dia assim, muito alegre, sabe? De eu poder... Sim. eu valorizei aquilo. Não teve a festa, mas foi tão mais Pra mim, importante. valeu mais ainda. Bem mais. Daí acabei fazendo uma janta, assim, pros Aham. familiares, mas aquela festa de... Sim, aquela Bonita, pomposa assim, que todo não mundo tinha, faz, não não teve. teve. A festa na Master Hall, que seria de vocês, alguma um coisa sonho, assim. né? Mas teve o casamento depois, né? Isso Ou foi mesmo, antes o casamento? Foi depois. Foi depois, o casamento. E foi o momento que tu Daí eu teve vivi a toda tua... aquela alegria, que né, da veio, festa. que daí foi depois da pandemia. O casamento faz quantos anos? Dois? Dois anos e meio. Tá aí o Fábio, né? Que momento que ele entrou na faculdade? Que até agora ele não apareceu, né? O Fábio... Cadê o Fábio nessa história? O Fábio Tinha tempo entrou... pro Fábio? Então... Ele entrou no começo, no eu meio? digo que o Fábio foi uma bênção na minha vida, assim, ó, porque... Fábio contador. Porque a gente começou a namorar, foi bem na época ali que eu tava, assim, indecisa entre o ensino médio e o pré-vestibular. Ah, tá. Então a gente começou a namorar em janeiro, foi quando eu comecei no cursinho. Um cursinho, 15 para 16 anos, 16 anos. 16 anos. Ah. E eu digo que foi uma bênção, assim, porque um monte de gente vinha dizer, Ellen, tu vai começar a namorar agora? Que tu vai estudar? Como assim? Tu vai se dedicar ao estudo e namorando ao mesmo tempo? Que daí tu vai querer, final de semana, só ficar lá com ele. Sim. Foi uma bênção porque não tinha preocupação nenhuma, né? Então, eu podia estudar, ele sempre me apoiou muito. E ele também fazia faculdade dele. Ele fazia a faculdade dele e a gente se apoiava. Então, ele também me incentivou muito. Né? Então foi uma bênção pra mim, né? Alguém que também me incentivasse ali, porque foi um período difícil, né? Que eu precisava de apoio. Sim. E ele me incentivava muito, né? Então... Daí passou a formatura da faculdade, Isso. Um ano depois a gente casou daí. Teve o casamento. Mas antes disso, tu foi a Rainha do Ermo, né? Fui Rainha do Ermo. Em 2019. Em 2019 tu tava na faculdade ainda? Tava na faculdade. Que foi quando tu usou o vestido rodado. Antes da pandemia, foi a última festa. Antes. Tá certo. A festa, que época que era lá? Maio, setembro? Foi em setembro. Daí, em março, lá do outro ano. Seguinte. Foi a última festa antes da pandemia. Deu tudo certo. Foi no tempinho foi certo. No tempinho. E tu tava na metade da faculdade. Tava na metade da faculdade. Foi assim, eu disse, será que eu vou ou não vou? Porque era por localidade que se inscrevia. Era, daí foi pelo Morro do Ermo. Pelo Morro do Ermo. Mas daí eu tava assim, meu Deus, será que eu vou? Porque se ocupar, né? Tinha a faculdade que me exigia muito, né? Eu tava ali na metade, tinha muita clínica na época. Sim. Então eu disse, meu Deus, será que eu vou? Só que era um sonho meu participar.
E eu acho que da tua mãe também, né? O da minha mãe era um pouco mais, eu acho. Era mais! E todas as mães, assim, têm vontade de ver as filhas vestidos rodados. Eu vejo por mim. E eu acho que daí tu sendo a única menina da família, né? Isso mesmo. E daí eu assim, eu vou, não vou. Eu não vou porque... E daí eu tinha medo também, né, Cris? Porque... Eu sempre fui muito tímida, muito fechada. Daí eu disse, meu Deus, entrevista na rádio, conversar com o público, né? Eu disse, será? Mas tu tava se preparando também pra tua profissão. Exatamente. Pra falar daí, com o público. A mãe sempre me incentivando. Me incentivando. Mas provavelmente tem uma história também de ler na igreja tudo isso, né? Sim, com certeza. Que todo mundo começou lendo na igreja. Todo mundo. Eu comecei lendo na igreja, cantando em coral de criança. Isso mesmo. E a gente ia pra lá e a gente tinha que ler. A gente era obrigada a ler. Porque daí os pais mandavam a gente ler e tinha que ler. Todo mundo teve essa fase de ler na igreja. E foi a nossa primeira oratória. Isso mesmo. É uma preparação pra vida, né? Isso, ler na noveninha. Ler na noveninha. Uma coisa simples, mas te prepara, né? Depois o trabalho de escola, depois da tua faculdade, muitas apresentações, você deve ter tido. Com certeza. E eu digo que participar aquela vez da festa foi uma preparação muito grande pra minha vida. Sim. Até mesmo de estar aqui hoje, Cris, conversando. Conversar com o povo. Isso que aqui nós estamos bem pouquinhas pessoas. Imagina se a gente tivesse assim, eu falo com poucas pessoas, mas se fosse pra mim falar com um grande público, eu travo. Exatamente. Daí aquela vez que eu fui eleita... Na verdade, eu nunca testei. Depois de eu começar a fazer a gravação, eu nunca testei falar com um grande público. Com muitas pessoas, pra ver se eu travo ou se eu consigo. Um dia eu quero ter essa experiência. Até nem ler na igreja, mas eu leio. Porque eu tô em outras. Mas já tive, né? Mas eu digo falar com o público. Eu não sei, eu acho que eu travo. E aquela vez, nossa, tu é eleita rainha da festa, na hora eles te dão um microfone na mão e agora fala aí, agradece as pessoas. Dá o tchau, obrigado. Daí tu tem que te virar. Então pra mim foi uma preparação muito grande pra vida. Pra conversar hoje em dia. Foi a festa do agricultor, né? Que hoje foi a 7ª. Depois não teve caso, porque tudo parou da pandemia. Isso. O vestido de vocês era azul, lindo, né? Azul com as flores vermelhas. Daquelas... Eu via uns vestidos, mas eu não sabia quem era a rainha. Agora eu já sei. Viu? Olha quando... Já tem vários codinomes pra apresentar a Ellen. A rainha do Irma, a esposa do Fábio, a filha do Alceu da Elisângela, a irmã do Alencar. Mas a gente tá falando com a Ellen dentista. Isso mesmo. Ellen dentista. A tua história é bonita. Todo mundo sabia. Tá, e a da família? Tem mais alguém na família? Tu foi a primeira, desbravou? Eu fui a primeira, desbravei quase o meu território. Que fez faculdade ou não? Teve alguns outros que fizeram, mas nessa área só. Nessa área só eu. Não tinha ninguém na família, ninguém pra me inspirar, assim, de familiar, né? Hoje a gente vê, tem bastante... filhas de agricultores que se formaram dentista. Que não sei se por desejo, porque daí os pais conseguiram conciliar ali e formaram as filhas. Então tu também está representando todas essas moças que, não importa a idade, saíram do campo e hoje estão trabalhando nessa área e atendendo as crianças, filhos dos agricultores. Isso mesmo, ciclo, porque a gente está em cidades rurais, né? Isso mesmo. Tá, então se formamos em 2021, faz 3 anos. E daí o que a Ellen fez de 3 anos pra cá, além de ter casado com o Fábio? Eu tô bem acompanhando aqui a cronologia, né? Não me perco. Assim que eu me formei, eu já recebi uma proposta de uma dentista pra eu trabalhar junto com ela, no qual eu trabalho até hoje, né? E também... Em Turvo, Ermo? Em Ermo, no consultório da doutora Maria Eduarda. Tá. Sou muito grata a ela pela oportunidade que ela me deu. A Duda. Pela oportunidade que ela me deu, né? Porque pensa, recém-formada, né? Ela me chamou pra trabalhar ali junto com ela. E também fui chamada pra trabalhar na unidade de saúde ali do Ermo. Né? Então eu conciliava ali 40 horas no posto de saúde e à noite eu trabalhava no consultório da Duda. E daí ali era todos os atendimentos ou era só que... Ou tu começou como... Adulto, criança... Clínica geral. Atendia tudo que vinha, né? Porque recém-formado é assim, né? Sim. Tudo que vem a gente atende. Teve aquela... Daí, eu nunca tinha me passado pela cabeça de seguir a odontopediatria. Sim. Na minha ideia, eu queria seguir o rumo do tratamento de canal, da endodontia. Pra mim, eu ia me especializar em endodontia. Só que, né, eu me formei, eu ainda não trabalhava, né? Comecei a trabalhar ali logo depois de formada. Não tinha muitas condições, eu também não queria que meu pai bancasse a minha especialização, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho e depois a gente pensa na especialização. Comecei a trabalhar, fui vendo que não era bem aquela área que eu queria seguir, né?
comecei a atender muitas crianças na unidade de saúde, né, que vinham ali pra me atender. Eu disse, meu Deus, eu tô gostando muito de atender crianças. Será mesmo que é isso pra mim? A tia Ellen. Assim nasce a tia Ellen. Assim nasceu a tia Ellen. No posto de saúde do Ermo. No posto de saúde do Ermo. Daí a prefeitura fez um projeto de saúde na escola. As criancinhas chegavam lá bem assustadinhas, olhavam pra ela. Tia Ellen, que bonita. Tia Ellen, rainha. Não vai fazer doer. Tudo isso. Eles lembravam. Daí tu tinha já... uma que me chamava de Frozen. É a Frozen do vestido azul. Daí tudo isso já foi moldando. E isso não está em cidade pequena. É verdade, todo mundo conhece, se tu estivesse lá em Criciúma, não ia fazer diferença que tu foi a filha de um agricultor que estudou, que foi a rainha, é só mais uma que lá, parece né? com a Frozen, tudo isso. Ali no Ermo já teve essa... E daí essas crianças foram te encantando e foram te chamando de tia Ellen. Eu disse, meu Deus, será mesmo? Porque nunca tinha me passado pela cabeça seguir odontopediatria, nunca. Daí, a prefeitura lançou um projeto de saúde na escola e me chamaram para ser responsável por esse projeto. Opa! Eu disse, vamos lá. Comecei a atender as crianças lá na escola, comecei a gostar cada vez mais. Falar com eles. E eu recebia muito feedback positivo, assim, das crianças e dos pais das crianças. Porque eles estão gostando muito... Né? E daí eles vinham ali, eu atendia na escola, fazia avaliação clínica das ali crianças. Ali na Moro, ali? Né, João Moro. Na primeira, né? Isso mesmo. Fazia avaliação delas. A criança que tem lesões de cárie a gente precisa restaurar, daí encaminhava para a unidade de saúde. Pro postinho. E lá eu atendia essas crianças. E fui gostando muito, cada vez mais. Eu disse, bom, eu parei, comecei a pensar, eu disse, eu acho que eu vou fazer um curso, né, não uma especialização, mas um curso, uma atualização, porque eu preciso me atualizar para atender bem essas crianças que estão chegando para mim em grande quantidade, né, mas eu também não quero investir numa especialização, porque vai que não é isso que eu quero mesmo, né, vamos com calma. Daí fiz ali a minha matrícula num curso de atualização em 2022, e daí comecei a gostar realmente. Eu disse, não, é isso. Cada aula que eu ia me encantando cada vez mais. Eu disse, eu acho que é... os anjinhos, eu quero pegar eles pra mim. É isso mesmo, eu quero pegar eles pra mim. Então, daí eu comecei a focar muito mais meus atendimentos na odontopediatria. Nas crianças. Daí fiz todo o curso, esse curso tinha uma duração de 1 ano, fiz o curso, né, foquei bem na odontopediatria. E fazia onde esse curso? Em Criciúma? Daí eu ia uma vez a cada 2 meses, era o curso. E foi um curso de grande valia, assim, pra mim. E eu disse, bom, eu acho que é isso mesmo. Daí foi onde eu decidi fazer a especialização da odontopediatria e focar no serviço odontopediátrico. Né? E daí, outros profissionais foram me chamando para trabalhar em outros consultórios. Né? Por exemplo, em Turvo. Né? Daí tu começou a ter uma referência de cuidar de crianças. Comecei a ser mais conhecida por cuidar de crianças. Né? E daí, esses dentistas, eles foram me chamando e eu fui expandindo, né, meus horizontes, e né, agora tá trabalhando. em 5 cidades, 4. 5 cidades, em 6 consultórios. Araranguá. Não, vamos começar. Hoje tu mora em Turvo, né? Hoje eu moro em Turvo. Mas muito em breve estará morando em... Ermo novamente, Ermo. Muito em breve, no condomínio familiar. Então começamos por Turvo, Ermo, Jacinto, Morro Grande e Araranguá. Vem até Araranguá, 6 cidades. E daí a tia Ellen foi expandindo e conseguindo mais crianças. A fada tia Ellen. Foi expandindo ali os horizontes e foi captando mais pacientes. E eles começam aí com qual idade, esses pequenininhos? Então, a tia Ellen gosta de pegar eles com 1 ano já, isso mesmo. A tia Ellen gosta, nasceu o primeiro dentinho, já quero pegar. Na verdade, não é nem a tia Ellen, é as associações de odontopediatria que recomendam que a criança vá ao dentista a partir do nascimento do primeiro dentinho. Então, nasceu ali o primeiro dentinho, já leva no dentista. Por quê? Né? Por que levar tão cedo? Porque muitos pais acham assim, meu Deus, mas o dente nem nasceu, o que ela já quer? Quer olhar a gengiva da criança, mas ela tem que olhar. Mas por que a gente pede isso? Porque a gente precisa passar orientações aos pais de como cuidar desse dente. Porque a partir do momento que nasce o primeiro dentinho, a gente já tem que escovar esse dente. Né? Qual escova comprar? Né? Você vai na farmácia, no mercado, tem uma infinidade de escovas. E qual que você deve escolher? Né? Qual o creme dental? Né? Passar o fio dental ou não? Né? Existem várias coisas para se abordar na primeira consulta. Eu digo que a primeira consulta, 95% é pro pai, não é para as crianças, é para os pais aprenderem, né? É conversado, tá? 5% é lá na cadeira, que a gente vai deitar o bebezinho e às vezes a gente olha no colo da mãe mesmo. E olha ali o dente, o freio, né? Enfim, a gente faz a avaliação clínica, mas 95% é conversado orientações. Com os pais, Então, é muito importante essa primeira consulta. Hoje em dia, a gente lida muito com a odontologia preventiva,
né? Prevenir para que não aconteça problemas. Tenha cáries, né? É o principal das crianças. Antigamente era muito odontologia curativa, né? Eles iam para curar a doença ali, já né? Tá o dentinho podrinho. Restaurar o dente, eu tinha o dentinho da frente dente. bem podrinho, porque não tinha muito na minha Era diferente, né, Cris? E o bico, né? Chupabico, né? Muito E o bom. bico. Hoje ainda é. O que é os. Assim, se tu fosse citar assim, 4, 5 problemas, os maiores diagnósticos das crianças. Com certeza a lesão de cárie, né? A doença cárie primeira é a doença mais prevalente do mundo. Porque não escovou direito, porque não cuidou direito. Não cuidou direito, falta de informação, né? Alimentação, né? A alimentação, eu digo que conta mais até do que a escovação. É que né? a alimentação hoje das crianças, ela é mais difícil de administrar do que na nossa época, porque nós não tinha acesso à bala. Hoje é mais fácil dar uma bolacha. Era um pouquinho, né, Cris? Hoje em dia é muito livre, né? É fácil de ter, a criança é fácil, então exatamente. Então a doença cárie, né? E daí, claro, às vezes tem criança que tem a retenção prolongada, que a gente diz, que é quando o dentinho de leite não cai e o dente permanente nasce atrás. Daí vai nascendo torto. Daí a gente precisa tirar esse dente no consultório. E a fada, ela tira tudo isso. E a fada E bota naqueles cartuchinhos. Isso mesmo, eles bonitinho, querem encher aquele cartuchinho, né? Querem encher aquele cartuchinho. E daí temos também as maloclusões. Que seria isso? Isso eu não sei a mordida desencaixada. Tá. Quando a criança usa muito bico, por exemplo. Né? Aquela mordidinha aberta, né? Você chupou o bico, Ellen? Não. Fala a verdade. Fala a verdade. A minha mãe tá de prova. Tá de prova. Desde pequena disciplinada, olha só. Eu não, a mãe tentou colocar na minha boca, só que eu jogava fora. E o Alencar? O Alencar também não. Não, mas que família disciplinada. Eu sim, as minhas sim. Eu acho que eu chupei bico até a mãe pegar meu bico. Foi assim, até 8 anos, assim, eu chupava escondido ainda. Não, a gente nunca usou chupeta, mas né? É muito comum as crianças usarem. Né? E daí você também faz orientação para esses pequenininhos. Isso, orientações de qual idade a gente pode começar a tentar tirar. Porque é difícil, né, Cris? É difícil. Eu lido com bastante pais, assim, né? E eles falam, eles relatam que é difícil tirar, porque as crianças se apegam muito. Se apegam. Né? Então, existem técnicas ali que a gente usa pra tirar essa chupeta aí de uma forma mais tranquila. Mais tranquila e menos impactante, pra não ficarem né? com aquela dentista tirou meu bico. Isso mesmo. Tu tem que fazer algo pra eles. A gente anotou aqui, era o reforço positivo ou não? Isso. A gente, na verdade, eu gosto de começar ali a lidar em relação à chupeta com a fada do bico. Junto ali. A fada do bico, a gente conversa que a fada do bico, se ele quiser, ele pode, claro que é tudo se ele quiser, a gente não força nada. O que você acha de talvez você vir aqui entregar o biquinho pra mim, que daí a fada do bico vai passar aqui no meu consultório, vai pegar o seu biquinho, vai derreter e fazer um brinquedo. Daí eles começam a pensar em trocar. Né? Sim. Daí começam quem sabe vale a pena, né? Daí eles me trazem um bico e a gente entrega um presentinho. Às vezes os pais mesmo, eles trazem pra mim um presente. Sim, pra fazer um presentão. Uma simbologia. E daí a gente entrega. E a tia Ellen também dá uma lembrancinha, né? Pra deixar o biquinho. Funciona. Então, ali vou recapitulando os nossos principais diagnósticos que tu trata numa criança. O cárie. A doença cárie é mais... Tanto para o adulto quanto para a criança, né? Eu acho que né? Exatamente. O cárie. A retenção prolongada, que é quando o dentinho não cai. Tirar. E as maloclusões, né? A chupeta. E os dentinhos que vão nascendo tortinhos. Isso. A parte dos aparelhos, tu não mexe com isso. Não. Daí é ortodontista. Isso, é outra. Daí eu encaminho para outro especialista, né? Que são vários especialistas, isso né? Mesmo. Então essas crianças têm a fada do bico e tem... Elas têm o encantamento da fada do bico. Eles ficam assim bem deslumbrados, né? Sim, porque daí derreteu o biquinho deles e trouxe um presente. Isso. Então eles gostam bastante. Funciona meio que o Papai Noel, né? É tipo isso. Em épocas de Natal, talvez até mais fácil ou não, depende. Porque o Papai Noel também pode passar e pegar, né? Existem algumas artimanhas aí pra gente convencer eles. Então hoje... tu está atendendo em 5 cidades e são em consultórios parceiros. Isso. Mas é claro que o teu sonho daqui a pouco é ter um consultório, né? Isso. São sonhos. Quem sabe futuramente, né? Que lá com 16 anos tu tinha o sonho de passar na faculdade, passou. Depois tu tinha o sonho, vou para Florianópolis, não consegui passar, mas conseguiu que os meus pais
Realizasse o teu sonho de estudar na Unesc. Aí tu casou com o Fábio, né? Não podemos esquecer foi do um Fábio. sonho. Não podemos esquecer do Fábio. Com certeza tu tem sonho de ser mãe um dia. Com certeza, E agora tá realizando mais um sonho. Qual é o sonho que tu tá realizando agora? Que tá em construção. É minha casa, né? É a primeira casa? É a primeira casa. A gente mora num apartamento agora, né? No Turvo. No Turvo, E agora a gente tá construindo a nossa casa, em Ermo, né? É mais um sonho. Bom filho a casa torna, né? Mais um sonho. Esse é para o ano que vem inaugurar essa casa. Esse eu ano acho não dá que tempo. sim, não, né? A gente tá construindo agora, hoje faz 3 meses que a gente começou a obra, então vai mais um tempinho aí, mais né? Um tempinho. E depois, quem sabe, vai ter os netinhos do seu Adilson, porque a Figueira já tá lá pra colocar o balanço, tá? Já a Figueira tá pra colocar o balanço, tudo certo, tudo esquematizado. É só a hora certa. É só chegar a hora certa. Pouco faceiro, vocês vão ele, ficar, né, Cris? Assim, vai ser um vô babão, né? Dele assim. Será? Eu vou ser mesmo. Ele disse, vai ser um vô muito babão. E vai. Será que vai dar barda? Eu não sei onde tu vai mandar bordar as toalhinhas. Eu tô preocupada. Quem vai fazer o enxoval? Será que vai fazer o enxoval dessa criança ou desses gêmeos quando virem? É claro que vai ser a nona, né? A avó. Com certeza, né? A hora que ela descobrir, ela para tudo e começa a bordar, né? Eu acho que ela já deve ter até uma pastinha no celular lá. Já, guardadinha com os gráficos dela, que ela vai usar. Não é o teu nome que tinha a questão do Ellen, que era com H ou... Era com H, conta essa parte. Bordou minha toalhinha com H, chegou na hora de registrar. Uma curiosidade, poucos sabem. O nome dela é Ellen, escreve Ellen sem H. Ellen com E, um L só. Mas conta o que aconteceu com o teu enxoval. O nome, na verdade, foi idealizado para ser Ellen com H. E daí o pai chegou no cartório para registrar e a mulher lá não deixou. Aí ficou Ellen não com deixou, E. Teve que ser Ellen com E. E daí acho que até hoje tá guardada essa toalhinha lá em casa com H. E Ellen a com mãe H. que bordou. E a mãe que bordou aquela vez. Tá lá, eu usei ainda, né? É uma curiosidade que poucos sabem. Poucos sabem essa curiosidade. Então, teus pacientes hoje, eles estão com idades diversificadas, né? Então, para considerar uma criança que é até 12 anos, 14, até 12 anos, depois passa para os adultos. Daí vai ali, eu atendo também a parte da adolescência. Que é a parte mais difícil. Desafiadora. Desafiadora porque eles estão com um pouquinho mais de preguiça. Rebeldes. Alimentação muito açucarada. Péssima. Né? Então, é uma faixa etária difícil. A gente tem que ficar em cima. Ficar em cima porque eles estão um pouco mais assim, preguiça de escovar o dente. E em escola você não faz mais aqueles projetos. Agora eu não faço mais só nos Então começa, tu fica o dia inteiro rodando. Ou é dias, na verdade. Depende dos dias. Depende dos dias. Por exemplo, segunda-feira é o meu dia fixo aqui em Araranguá. Tá. Então toda segunda eu venho e fico o dia todo em Araranguá. Tá. Agora nos outros locais, daí é variado. É por demanda. Por marcações. Isso mesmo. Por exemplo, hoje eu estava em Jacinto, no período da manhã, de tarde fui pro Turvo, né? Então é um tal de vai para um lado e vai pro outro, vai para um lado e vai pro outro. Levo todos os meus materiais, então chega lá no consultório, tira tudo do porta-mala, material, enfeite, presente, tudo. A fada do dente, a fada do bico, chegou. Tudo chegou. A Frozen. A Frozen. E tu usa aquelas roupas coloridas que eu já vi. Eu uso meu jalequinho colorido. Porque ele é uma forma também da criança já chegar. É tudo idealizado, tudo esquematizado. Tudo esquematizado pra criança não ter medo de dentista. Eu vou te contar que eu tenho medo de dentista. Eu sou uma marmanjona, 39. É muito comum, Cris. Eu atendo bastante adulto com medo de dentista. Sim, aquela broquinha, não. Ela é desafiadora pra mim, mas eu estou perdendo o meu medo. Foi por isso que eu te convidei também, pra te ensinar como não ter medo de dentista. Então tu tem que pegar a criança ali na porta e puxar pra ti. Isso, A gente, primeiro de tudo, vira amigos ali, né? A gente conversa, a gente brinca, né? Eu uso meu jaleco colorido. Justamente pra não ter aquele jaleco branco que dá medo. Até nos adultos, né, Cris? A gente lembra hospital, lembra coisa ruim, né? Sim, daí tu já tem Então, a gente já usa um jalequinho colorido, a gente já enfeita a nossa sala, né? Eu sempre levo meus enfeites junto comigo, que daí eu já, de acordo com o consultório que eu tô, eu já vou e já penduro lá, né? Porque fica algo mais lúdico, né? E a criança, ela se sente mais à vontade. Sim. Então, começa lá. E também eu já vi uns stories que tu pega desde bota o nome da criança na tela do computador. Atendo bastante. É uma recepção personalizada. Atendo bastante menino que ama trator, Cris. Daí tu bota eu coloco lá os tratores. Eles acham o máximo. Dinossauro, tem um dinossauro com o dentinho. Tem, o dinossauro ele vai em todos os lugares junto comigo.
É como se fosse um mascote. É um mascote, E daí eu utilizo ele também para ensinar a escovar o dente, né? Às vezes, o que eu faço? É algo que eu na verdade uso bastante como uma técnica de manejo para a criança. Às vezes a criança ela tem muito medo do procedimento que a gente vai fazer. Então, antes de a gente fazer nela, a gente faz um dinossauro. Então, ele é meu cobaia. Esse dinossauro é tudo furado, então, todo furado. Ele tem um monte de massinha no dente. Então, eu uso esse artefato como uma técnica de manejo para condicionar a criança. Para ficar tranquilo para eles. Isso. E funciona muito bem. As crianças, anestesia, assim, eles têm medo, mais ou menos. Assim, tu tem que dar uma... É com muita calma. Eu digo que a anestesia é o passo primordial pra gente ganhar a criança. Sim. Se a gente faz uma anestesia mal feita, tudo desanda. Então, o passo principal ali é uma boa anestesia, uma anestesia com calma. E deixar eles bem tranquilos, né? Fazer uma anestesia com uma injeção lenta. E os pais tranquilizados também. E os pais também, porque muitos deles chegam nervosos. Às vezes é o pai. Eu já tive a experiência de levar para fazer 3 crianças fazer vacina. Levar para fazer criancinha pequenininha para fazer vacina ou até grande é a enfermeira. Porque a gente faz a nossa parte, mas é a enfermeira que tem que pegar aquela criança. Quando é pequenininho, um mêsinho, não tem muito o que fazer. Mas quando tem ali 1 ano, 2, que já entende o que é uma agulha... Isso mesmo. Daí então a gente tem todo ali umas artimanhas pra conseguir fazer uma boa anestesia sem dor. E sem o pai e a mãe ficarem nervosos também. Porque a gente entende, né, Cris? Que é normal, todo psicologia. mundo tem Então medo. É um pouco psicólogo, né? Todo dentista infantil é um pouco psicólogo. Também. Isso mesmo. Também. E daí todo atendimento dos pais ficam junto ali, né? Isso, porque eu sempre peço. Pra eles ficarem segurando a mão da criança. Eu sempre peço que os pais fiquem juntos pra dar segurança pra criança, né? Porque eles sabem que tem alguém ali que eles confiam ali junto, né? E até mesmo pra eles verem o procedimento que a gente tá realizando, né? Pra eles terem a segurança. Terem a segurança e também aprender junto a parte da limpeza, tudo. E assim, eu sempre gosto de conversar com os pais. Na verdade, a minha primeira consulta, dificilmente a gente faz um procedimento, assim, muito invasivo. Faço a profilaxia, que é a limpeza, mas na primeira consulta é muita conversa. Eu faço toda a parte da avaliação ali e dependendo do que a gente avaliou, né, a gente conversa muito com os pais. Por exemplo, chegou uma criança com muitas lesões de cárie. A gente precisa conversar com os pais para entender o que aconteceu. Aonde que tá. Isso mesmo, porque de nada adianta a criança voltar para mim, eu tampar os buraquinhos e não mudar lá em casa, lá o que aconteceu para a criança chegar onde chegou, né? Então, mais importante do que restaurar, colocar a massinha, orientar quem tá cuidando da... Isso mesmo, em relação à escovação, em relação à alimentação, né? Então, eu sempre digo que mais importante do que tu ir lá e colocar a massinha no dente a correção é a prevenção. Porque senão a gente só serviria pra tampar buraco, né? Tampar buraco e fazer limpeza em criança, porque limpeza quase sempre vai ter, né? Alguma coisinha vai ter. Isso mesmo. Então, tu vai até uns 12, 14 anos. E daí hoje adultos quase não. É difícil atender adultos, mas atendo. Só parentes. Alencar, parece que já foi. Alencar, o Fábio foi semana retrasada. Depois de muito medo. Mas eu tenho medo da irmã, não. Tem que... Atendi a mãe já, inclusive eu tenho que marcar uma outra consulta, porque ela tá me pedindo já há um tempo pra me marcar uma limpeza. Tem que valorizar. Então, atendo bastante familiar. E atendo bastante pais de pacientes. Pais de pacientes. Às vezes são pais que têm medo de dentista e que daí vê a minha forma de trabalhar. A forma didática de trabalhar, ou tranquilizadora. Tranquilizadora, e daí eles acabam marcando também. Também querem na fada do dente, os adultos. Também, atendo também adultos. Atende. Então, assim, da tua parte profissional, o que mais que tu gostaria de alcançar? Além de no futuro fazer mais cursos, mas a parte que tu se encontrou é a criança, infantil. Ali, eu acho que essa não muda mais, é daqui... Isso. É uma constância e especialização para isso. Eu tô fazendo a minha especialização agora, né? Estou na metade do curso. E é em Criciúma? Em Criciúma. E daí, quem sabe, futuramente, um mestrado, doutorado, quem sabe dar aulas. Né? Quem sabe? É uma ideia que está maturando aqui. Era segredo, mas agora não é mais. Era segredo. De dar aulas. Desde quando eu dava monitoria lá na faculdade, eu percebi que eu gostava muito de ensinar outras pessoas. Então, quem sabe, futuramente, né? Pra quem era tímida, viu, já é professora universitária, né? Professora universitária. Ele vai dar aula na Unesc. E daí eu acho que é um passo que
vai se realizar mais ainda. Mais ainda? Mas quem sabe? A gente isso tá pensando. Pro futuro. Porque ainda temos ainda os filhos pra vir. É isso. Temos os filhos, os gêmeos. Prioridades. Os gêmeos, quem sabe. A minha prioridade sempre é a família, né? Então... Bem família. Eu sou bem família. Bem família. Uhum. A única menina... Ai, e fatos engraçados, assim, algum paciente que já tentou fugir da cadeira, que já saiu correndo, que grudou na tua perna, o que? Ai, Cris, assim, quanto menorzinho, mais engraçadinho deve ser. Quando a gente trabalha com criança, todo dia surge uma pérola. Um é diferente do outro. Então, acontece, criança que sai correndo, né, e... esses dias eu atendi uma menina que aconteceu aquele caso que eu te falei, do dentinho que nasceu permanente e o dente de leite não caiu. Eu tive que tirar no consultório. Tirar o dentinho. Eu tirei, era um dente da frente. Foi muito tranquilo o procedimento, bem tranquilo mesmo. Agora, quando a menina se viu no espelho, ela começou a gritar. Que faltava um dente, gritar. A janelinha. E no consultório onde eu atendi aquela menina, era um prédio, tinha vários consultórios. Gente, a menina começou a berrar desesperada, um monte de gente começou a dizer, meu Deus, o que tá acontecendo? Claro que não foram ali no meu consultório na hora, mas quando a menina saiu, todo mundo veio perguntar que procedimento que foi. Eu disse, não, foi uma extração de dente, mas foi bem tranquilo o procedimento. Agora, quando ela se viu no espelho, que viu que tava faltando um dente, por mais que o permanente já tivesse nascido, mas aparecia a janelinha ainda, né? Meninas são muito vaidosas, ela tinha 6, 7 anos, né? 6 aninhos. Daí ela não se... o sonho de todo mundo é ter a porteirinha, né? Quando é pequeno. E a madrinha dela já tinha vindo conversar comigo, já tinha explicado que ela era muito vaidosa, que ela tava com medo da reação da menina. Então eu já tinha conversado muito com ela. Era pra ela ficar tranquila, porque ela ia ficar sem o dentinho, mas já tava vindo o dente atrás. Sim, já vinha um outro. Eu sempre falo, é o dente, agora é o de verdade. É o dente de verdade, já tava chegando. Eu falo lá em casa, agora é o de verdade, se não nasce outro. Tem que cuidar desse, só tem esse. Eu digo assim, esse dente aí tem que durar no mínimo uns 100 anos. Né? Se tu quer ser um velhinho que come churrasco, tem que cuidar bem. Tem que cuidar desse dente, porque não vai nascer outro depois, vai nascer outro no né? lugar. Que nem a unha que corta, ou nasce outra. Tem isso. Então, eu fiquei assim, meu Deus, né? Isso que eu tinha conversado com ela antes, explicado tudo, né? Só que na hora que ela se desesperou porque viu a janelinha. É difícil, meninas são vaidosas, mas... experiência, essa quase fugiu. E meninos, são muito arteiros? São, ou não? Depende. Tem aqueles que são mais, tem aqueles que são muito tímidos, que não conversam muito. É difícil também. Não abre nem a boca. Tem que não abre a boca e tem que... mais normal, né? É muito comum. O mais normal é chegar no dentista. Chega com a mão assim, Esses são os mais difíceis. Daí tu tem que fazer o que mais? Dar um sorriso pra tia Ellie. Tem toda uma conversa por trás, até ele abrir a boca. Por isso que o atendimento dura 1 hora, mais? Exatamente. Né? 1 hora, 1h15. A primeira consulta, às vezes, é 1h15, assim. Pra te conseguir chegar na cabecinha deles. Captar aquele paciente, porque às vezes eles chegam com a mão assim, não consegue nem ver a cor do dente, não sabe nem se tem o dente. É mais difícil. É mais difícil do que quando chega chorando. É? Porque daí ele já Tem muita criança que chega chorando, né? Mas eu acho mais difícil quando chega com a mão na boca. Daí porque eles já chegaram com aquele medo. Normalmente são crianças que já vieram de algumas experiências ruins. Tá. Né? Que já tem medo, às vezes já passaram ou tiveram dor de dente em casa, né? Porque daí a criança já vem, vai mexer ali no meu dente, eu senti muita dor, né? Por mais que tenha sido em casa, mais associa, né, o dentista com a dor do dente. Ou crianças que foram em outros locais e passaram por experiências ruins. Que não se agradou. Daí eles já vêm bem com medo e com mão na boca, ou se não chorando, né? Daí é mais difícil ainda de conseguir tranquilizar. Tranquilizar. Existem casos, assim, bem extremos, né? E que às vezes a gente tem que até optar por um tipo de sedação. Pra conseguir chegar fazer o que tem que ser feito, né? Sim, sempre. Porque se os pais eles já identificaram que tem que fazer alguma intervenção. A gente precisa resolver o problema. Tem que resolver o problema. Daí a tia Ellen, nesse momento, tem que ser bem dura. Isso, Mas a tia Ellen é tão angelical. Imagina a tia Ellen dura. Não, mas ela não fica. Mas a gente precisa, às vezes, se impor pra... Não, a gente precisa resolver. Claro que às vezes a gente trabalha primeiro com técnicas de manejo. Às vezes a gente faz consultas de manejo, que é só pra tentar... Pra tranquilizá-los. Isso mesmo, pra criança se tranquilizar, às vezes... evoluir no tratamento. Agora, se a gente vê que a gente está fazendo as técnicas de manejo e a criança não está evoluindo no tratamento, a criança
não colaborou, daí talvez a gente precise lançar mão de alguma técnica de sedação. Na próxima, pra ele ficar... Pra daí resolver o que tem que resolver, né? Claro, se for só uma limpeza ou algo do tipo, tudo bem. Agora, assim, a criança tá ali com uma lesão de cárie muito profunda, a gente precisa resolver aquele problema. Ele fica uma hora paradinho na cadeira, daí tu não consegue fazer. Daí a gente precisa, às vezes, lançar mão de alguma técnica de sedação. Pra ele ficar daí tranquilo e conseguir executar. Tudo isso é bastante psicologia com a criança. O adulto, acho que tu chegou a trabalhar, mas o adulto não tem todo esse... Tem o medo, mas o adulto, ele tem uma certa vergonha de chegar no dentista e dizer assim, eu tenho medo. Não, eu chego e falo, eu tenho medo mesmo. Mas nem todo mundo chega e fala. Então, tu tem aquele medinho, mas tu sabe que tu tem que ir ali, sentar na cadeira, abrir a boca e ficar paradinho. É assim, porque na verdade, quando a gente tá com a boca aberta, nem falar a gente pode, né? Não dá, né? Não dá. Então, essa experiência do adulto tu já teve também. Isso. Até hoje eu atendo alguns ainda, mas é totalmente diferente. Sim. Né? O adulto, ele vai chegar na tua cadeira, ele vai deitar, abrir a boca e faz o que tem que fazer. Sim. A criança já não, né? E tem dias que a criança não tá afim de colaborar. Tá, e já teve com certeza ter que repetir a consulta com várias vezes para poder concluir. E às vezes se eu vejo que não tá fluindo, a gente não força para não apertar. É isso, a gente aborta a missão e a gente chama numa próxima e dá tudo certo, né? A gente tem que saber o limite da criança também, né? Então a gente tem que entender. Tá, agora depois de todas essas cáries, as tuas crianças vão tomar refrigerante ou não quando eles nascerem? Ai, isso é um assunto que polêmico, pergunta Cris. difícil. E uma polêmico. balinha, tia Cris chega lá no condomínio familiar, leva um pirulito, vou poder dar só um de vez em quando, né? Tadinho. O que eu digo, quando é exceção, tudo bem. Só nas datas comemorativas. Eu tenho certeza que o vô e a avó vão dar. Vai ter um pote escondido, porque eles vão sofrer com isso. Imagina, filhos de uma dentista de criança. Mas é assim, né, Cris? A gente tem que saber, né? O momento. Porque isso faz parte da tua orientação na tua primeira consulta. Isso, com certeza. É o primeiro foco. Eu entrei pra te poder explicar que pros pais é muito difícil muito difícil. Essa administração do alimento. Principalmente crianças que convivem com os avós, né? Que, tudo bem, na minha época podia, né? E tudo bem. O que eu digo, assim, que tem que ser a exceção, não a regra. Sim. Né? A regra é a gente tentar aquela alimentação sem açúcar, Porque a gente tem alimentos que são considerados cariogênicos. São aqueles que facilitam o processo da cárie. Eu acho que deixamos que o dela é água, só pra... Eu acho que foi o teu bem disciplinado. O meu, eu acho que não vamos falar o que é. Mas tem açúcares aqui. Mas é isso, já começamos aqui, ó, né? Eu sem orientação. E é uma dentista na minha frente, mas exceções. Isso mesmo. A gente orienta, às vezes, momentos que são mais favoráveis para o consumo do açúcar, né? Claro que se a gente conseguir evitar 100%, é o mundo ideal. Mas a gente sabe que às vezes é difícil. Vai ter uma comidinha. Vai ter. Então, a introdução de frutas que tu deve... Na verdade, é quase uma consulta de nutricionista também, já. Já estamos falando de dentista, de psicóloga, tranquilizar a criança e o pai, e também um pouco de nutricionista, porque a alimentação, tudo vai envolver isso. Eu tenho uma parte da minha consulta que é só para as orientações em relação à alimentação. E isso tu aprendeu na faculdade ou já tu teve que especializar para te trazer pra tua temática da consulta? Eu aprendi brevemente na faculdade, na disciplina de odontopediatria, né? Mas eu me aprofundei depois. Trazer depois as nos meus cursos de atualizações. Pra falar pros pais isso, conversa sobre a alimentação em si, né? Porque, como eu falei, a alimentação, ela é tão importante quanto a escovação. Né? De nada adianta a criança ir escovar 3 vezes por dia como a gente manda e ela viver beliscando bolachinha, bala, né? A gente precisa ter um equilíbrio. Né? Então, a gente também comenta muito na consulta sobre a alimentação. Como orientar os pais a não comprar muita besteira no mercado. Eu digo assim, não é a criança que compra. É os pais. Os pais que compram no mercado. Então, se tem em casa, é porque alguém comprou e trouxe. Né? Mas claro, aquela criança que vai lá no vô e o vô dá, é uma forma de afeto. A gente sabe que talvez dá pra trocar esse afeto por alguma outra coisa, um brinquedinho, alguma coisinha. Mas tudo bem, não vai ser esse açúcar que o vô dá que vai fazer com que a criança tenha uma boca cheia de cárie. Cáries. Né? Mas
controlar em casa. Controlar em casa e moderação, uma vez ou outra né? não vai dar problemas. É. Só se for diariamente. E como é que faz pra encontrar a tia Ellen, a fada Ellen? Hoje é tia pelo Instagram. Ellen, porque como tá em várias cidades, é mais fácil marcar pelo teu WhatsApp, né? Isso, pra te encontrar, né? Eu tenho ali o meu Instagram, né? Que a doutora Ellen Della Vecchia. Ellen com E. Ellen com E, sem H. Ellen com E, sem H. Ellen Tabardini junto, não tá? Não, tô só Ellen Della Vecchia. Abreviei um pouquinho. E daí lá tem Devo link. colocar também tudo. E é mais fácil, então, conseguir marcar por ali. Isso, pode ser por ali mesmo. Entra em contato diretamente comigo e daí eu vou direcionando. Pra a cidade qual que lugar, tem né? E os horários. Sim. Então, é mais fácil por lá mesmo. Mais fácil por lá mesmo, né? E hoje, com certeza, tu tens, assim, também, além de ter os novos pacientes, tem os pacientes que têm uma... Como é que eu falaria? Uma rotina de vez... E o que é o de vez em quando ir no dentista? Uma criança 3 em 3, 6 em 6? Depende. Isso a gente não falou ainda. A que média. daí são os que tu acompanha, talvez os bebezinhos que já estão, sei lá, com... Se bem que tu tá há 3 anos... Com criança há 2 anos. Mas tu tem pacientes que tu pegou já pequenininho e já estão aí, crescendo. Passou um ano, já teve algumas consultas. Sim. A gente orienta esse é o acompanhamento que fala? Meses. É o acompanhamento que fala. O acompanhamento, a consulta de controle que a gente diz. Essa disciplina quem tem que ter os pais não é a criança, né? Óbvio, né? E daí eu oriento... A média é de 6 em 6 meses, porém isso não vale para todas as crianças. Por exemplo, uma criança que chegou cheia de lesões de cárie, depois que a gente equilibra toda a boquinha da criança, talvez ela vai precisar vir depois de 3 em 3 meses, porque era uma criança que estava muito doente. Tá girando então, muito ali. Tem muito dente na boca também, igual os pequenininhos vai começando um pouquinho por vez, né? Exatamente. Então varia, de 6 em 6 meses ou de 3 em 3, varia. Tem crianças que a gente chama de mês em mês. É um mapinha que vai fazendo com eles. Exatamente, às vezes tem crianças que a gente chama de mês em mês. Por exemplo, uma criança ela chegou pra mim e ela tem uma mancha branca no dente. Porque o primeiro sinal da cárie é uma manchinha branca. Então, às vezes, nessa consulta inicial, a gente identifica ali uma lesãozinha de mancha branca que está ativa. Então, a gente precisa mudar os hábitos em casa. Né? Claro que a gente faz a profilaxia, a aplicação do flúor, que vai ajudar a paralisar aquela lesão ali. Mas os pais precisam mudar muitas coisas em casa. Porque se aquela mancha apareceu, é porque teve um desequilíbrio em casa. Ou na alimentação, ou na escovação, enfim. Sim. A gente precisa conversar sobre isso. Precisa equilibrar tudo. E daí, no próximo mês, eu quero que a criança volte pra ver, conversar com os pais, pra ver se eles estão conseguindo, né, trazer ali um equilíbrio maior pra aquela criança. Sim. Então, tem casos que a gente chama de mês em mês. Daí a gente vai vendo, não, realmente deu pra perceber que eles mudaram, daí a gente chama de 3 em 3 meses. Esse é acompanhamento. Até ver que aquela lesãozinha que tava de mancha branca, ela paralisou. Estabilizou. Daí a gente tem certeza que os pais estão conseguindo levar tudo certinho em casa. E tem a questão dos atendimentos de irmãos também, ou não? Tem, às vezes, um irmão mais velhinho, mais novinho. É muito legal. Daí já chegam, assim, mais bagunceirinhos. Eles já chegam, né? Sempre quando é irmão, eu peço pra entrar os dois. Pra já fazer o serviço psicológico junto. Isso! Claro. Porque também a gente... um cuida do outro. É uma técnica de manejo também. Sim. Da modelagem que a gente chama. O mais velho cuida do pequenininho ou da pequenininha. Às vezes o mais velho vai primeiro, eu faço o que tem que fazer, e daí o irmãozinho mais novo fica só de olho. Olha ali, não tá doendo. Sim, tá sendo tranquilo. Daí, porque senão fica uma ansiedade lá na rua. O que tá Isso, meu Deus, né? O que tá acontecendo com ele? Então é bom ter dois, quando vai de 2 por vez. Eu prefiro, é muito legal, porque a gente já lança a mão da técnica da modelagem, que a gente chama. Que é quando a criança ela vê outra pessoa sendo atendida. Então, já dá muito um encanto. E tu já pegou algum paciente, com certeza deve ter pego, algum paciente que olha pra ti e fala assim, eu também quero ser dentista? Muitos. Eu fico tão feliz com isso, Deve ser, né? Porque é uma forma de plantar a sementinha, né? Eu fico muito feliz. Eu já atendi várias crianças. Sim. Recebo mensagens de outras pessoas que estão iniciando a faculdade agora porque se espelharam em mim. E eu acho isso fantástico. Sim. Não tem preço. Não tem preço. Inclusive, foram pessoas que fizeram estágio comigo já, né? E vem em mim, assim, um exemplo, né? Uma superação, de amor à profissão. Um amor e uma entrega total. É isso exatamente. Mas eu acho que um paciente chegar pra ti, Ellen, eu quero ser dentista. Acho que aquilo ali pra ti é o que te coroa aquele dia, aquele atendimento, né? Exatamente, a gente ganha o dia, né? Tu conseguiu, além de atender a pessoa, a criança, tu conseguiu
colocar na mente dela que a profissão é algo bom e que ela não precisa ter medo e que ela pode seguir aquilo também e que um dia ela pode estar ali cuidando de uma outra criancinha. Mesmo. É a maior inspiração, acho. E eu sempre pergunto para as crianças, né, o que elas querem ser quando crescer. E eu fico muito feliz quando elas dizem que querem ser dentista, assim. Eu digo, que bom, então, eu vim aqui trabalhar comigo. Eles ficam todos felizes. Assim, que a tia Ellen. A história mais encantadora do que eu imaginava. Vamos ver no reloginho o nosso tempo, viu? Ela tava... Nossa. Eu falei que ia passar rapidinho aquele relógio, já deu 1 hora e alguma coisinha. E aí parece que a gente falou só meia hora, não parece? Muito rápido. Sequencial, passa, e não teve, foi suave, está sendo suave. Mas a parte que tu me fez chorar ali. Nem eu sabia. Ela me fez chorar. Mas eu gosto, porque são histórias de verdade. E a gente quer isso. Então, assim, pra ti, a gente consagra isso como uma homenagem. Mas pra nós e pra tua família, é uma forma de a gente também homenagear os teus pais no dia de hoje, né? Porque realmente eu chorei por eles. Na hora que... Porque conheço a história da família e com certeza o esforço que eles e outros tantos pais que conseguiram pagar uma faculdade... Não é uma faculdade barata, é uma faculdade cara, é um esforço, e tu em todos os momentos, tu conseguiu detalhar que tu nunca quis decepcioná-los, e tu não decepcionou nem a família, nem eles, nem a ti mesmo, principalmente, e hoje estás muito no caminho certo. Amém. Estás muito no caminho certo. E tudo que tu hoje tá em só 26 anos, tem muita coisa para acontecer na tua vida, muita coisa positiva, e é isso que a gente torce. Se todo mundo com 26 anos tivesse uma cabecinha boa, assim como a tua, e tivesse toda essa história de estudo, de valorização dos teus pais agricultores. E hoje eles ainda continuam sendo agricultores, né? Então, é ali pertinho, é no Morro do Ermo. No Morro do Ermo. Ela mora no Morro. E ela vai voltar agora pra localidade raiz, né? Porque eu quero que os meus filhos, eles tenham a infância que eu tive. É verdade. E foi naquela casa. A gente morava numa casinha atrás, que era menorzinha, e depois a gente se mudou pra aquela. Mas era naqueles pátios ali, né? Naqueles ali. Naquela figueira. Tu brincou muito embaixo daquela figueira? Muito. Com os meus primos. Os meus avós moravam ali atrás também. Quase ali onde a gente tava fazendo a nossa casa, um pouquinho mais pra trás. Eles moravam ali e eu lembro muito, assim. E a minha infância foi tão feliz que eu quero que os meus filhos tenham uma infância igual a minha. E é praticamente dentro da cidade, né? Exatamente, só pertinho de tudo, né? Bem pertinho. Eu tô no meio de todos os lugares que eu atendo, né? No meio de Jacinto, Araranguá, Ermo. É verdade. É porque Ermo é que liga tudo, né? Ermo eu amo Ermo, eu sempre disse. O Paulinho teve aqui, o Paulinho de la Vecchia, ele veio, ele fala daquela cidade com... De Ermo já veio bastante pessoas. Tem bastante gente de Ermo aqui. Eu gosto de ter pessoa de Ermo. E fala com o amor da cidade, de vontade de morar lá. Tanto que ele fala. O Ermo é maravilhoso. Eu sempre disse, desde a época que eu fazia faculdade, daí sempre saem aquelas piadinhas, né? Onde tu mora? Do Ermo, tu te esconde. Tu se esconde. Imagina, ele tá em Criciúma. Mas eu sempre dizia assim, gente, vocês falam assim porque vocês não conhecem o Ermo. Porque se vocês conhecessem, vocês iam querer morar lá. Vocês iam sair daqui de Criciúma rapidinho. É, isso aí. Então é isso. Agora tu vai mandar mensagem pros teus pacientes e pros futuros pacientes, e pras mamães, e pra tua família, pro Fábio, pra todo mundo. Pros tios, pra toda a família, que tem um monte de gente assistindo. Um monte de gente assistindo. Né? Um monte de gente assistindo, hein? E a minha família, assim, sempre me apoiou muito. Meus tios. E agora é a primeira doutora da família. E eu gostaria de mandar um abração novamente, né, pros meus pais. Meu pai e minha mãe, agradecer do fundo do meu coração por tudo que fizeram por mim. Agradecer também meu irmão, né? O Alencar, que também é ruivo. É ruivo. O Alencar é mais ruivo do que ela. É bem ruivo, né? Eu queria ter um pouquinho daquela cor daquele cabelo. Mas agradeço também o Alencar, porque ele também me incentivava muito. Né? Ele fez faculdade, não? O Alencar tá fazendo um técnico em agronegócio. Opa, ele tá seguindo o rumo da agricultura. Tá bom. O Alencar, ele tem bem cara de bem estudioso também, né? Ele tem cara assim de estudioso, menino sério. Às vezes eu chego lá e ele tá lá estudando, agora tá fazendo TCC dele. Agora tá namorando. Tá sério, rapaz. Um abraço pra Ana Clara também. Beijão pra Ana Clara também, minha cunhada. Um beijão também pro meu sogro, pra minha sogra, pra minha outra cunhada, Ana Júlia. São pessoas assim que eu considero minha segunda família. E moram em Turvo Jacinto. E agora eles estão morando na divisa do Turvo e Timbé. Tá, E eu considero eles como a minha segunda família, né? Sempre me incentivaram também, porque quando eu comecei a namorar com o Fábio, eu tava lá no início da minha trajetória Sim, tu tava pedalando ainda, tava começando a pedalar. Então eles sempre me incentivaram muito também. E mandar um beijão pro Fábio também, né?
marido, meu coração incentivador. pra ele. Coração pro Fábio. Meu incentivador, que tá todo dia ali comigo, me incentivando, porque às vezes a gente dá uma desanimada, né? Mas tá sempre me mantendo de cabeça erguida. E os teus pacientes? E um abração pros meus pacientinhos, pros meus pacientes, pros pais dos meus pacientes, né? Agradecer do fundo do coração por eles confiarem. É porque antes do paciente pequenininho é o pai do paciente e a mãe que se tornam teus. E eu não sou mãe, mas eu imagino que antes de tu escolher um profissional pro teu filho, tu escolhe muito bem, né? Tu tem medo de... É o teu bem mais precioso que tu tá entregando na mão de alguém, né? Então eu agradeço do fundo do meu coração por cada... pessoa que chega até cada pessoa que chega até no teu mim, consultório, né? cada cidade. E como a gente está falando de 5 cidades, tu tá abrangendo bastante pessoas. Se tu tivesse só numa cidade, num consultório fixo, tu ia ter a experiência só daquela cidade. Assim, quando tu abrir o leque, tá abrindo o leque, não importa se tu tem 5 pacientes em Araranguá, mas tu tá mesclando essas pessoas e de certa forma o teu nome tá circulando mais. Tá Circulando mais, tá agregando mais... culturas também, né? Sim, eu fico muito feliz por poder ter a oportunidade. E eu agradeço muito também por cada dentista que cede o seu espaço para mim trabalhar. E todos que já passaram na tua vida, que foram muitos. Muitos. E que muitos vão passar ainda. Muitos vão passar. Agradeço muito porque eles abrem ali o espaço deles, né, para eu atender, querendo ou não, eles confiam em mim. Aqui em Araranguá é onde? No consultório da doutora Juliana Arcaro. Aonde que é a Ali na Avenida 15 de Novembro, do ladinho do Correio. Dos Correios. Então, tô atendendo ali, comecei a atender esse ano. É bem pertinho da minha casa. Bem pertinho de ti, Cris. Mas é bem pertinho da minha casa. Eu tô pensando aqui, ué, Getúlio Vargas. É bem pertinho da minha casa, perto da academia. Isso mesmo, do lado da academia. Um dia eu vou lá arrancar um dente. Então tá, te espero lá, Cris. Te dou um presentinho no final da consulta. Eu preciso ganhar um reforço positivo. Isso, que a gente usa também, essa técnica. Eu brinco, mas era verdade. Mas agora eu já tô ficando assim mais moço, tô me controlando. Por quê? Porque se eu tiver medo de dentista, como é que eu vou levar minhas filhas no dentista? O primeiro passo é os pais se curarem. Depois... Pra não passar esse medo pras crianças, né? Você pode chegar pros pacientes sem a criança escutar. Primeiro tem que chegar, pegar nos pais, cochichar no ouvidinho deles assim... Primeiro eu preciso te curar, depois nós vamos passar. Se tu tem medo, não passa pro teu filho. Porque acontece. E às vezes, Cris, eles passam esse medo tipo, sem pensar. Né? Às vezes assim, a gente vai te levar no dentista, mas pode ficar tranquilo que não vai doer nada. Quando tu fala aquilo, a criança já fica assim, meu Deus, por que falou que não vai doer? Não vai doer nada, É porque tem alguma coisa ali que eu acho que vai doer sim, sabe? Que já tá me prevenindo. Pra onde eu tô indo? Quem tem atrás daquela porta, né? Tu não vai falar assim, filho, vamos lá tomar um sorvete, mas não vai doer, tá? Tu não fala isso. Não, porque ele já vai. Agora, quando fala que vai no dentista e que não vai doer, eles já ficam com o pezinho atrás. Então, isso é uma forma de, às vezes, passar aquele medo pra criança. Já trava antes de começar, né? Isso mesmo. E daí, às vezes, claro, a gente trabalha assim com métodos pra criança não ficar com medo da anestesia, né? E só que às vezes vem o pai assim... é só uma agulha, não vai doer, pode ficar tranquilo. A criança já regala o olho, já... Daí já começa a chorar. Daí tu tem que 10 minutos a mais falando com o pai da criança antes. Não, mas não tem... só a unha da tia Ellen que tá um pouquinho grande, que vai dar uma espetadinha aí, tá? Mas não tem agulha. Eu tenho medo de agulha também. Então... Primeiras consultas são os pais, depois as crianças. Sempre os pais, crianças. Tu já tá desenvolvendo, já tá com criança 1 ano e meio, mais ou menos 1 ano. Olha, Cris. Aí que tu começou uns com 2 os adultos anos ali. Já. Faz uns 3 anos e meio que eu trabalho. Me formei em dezembro de 2021. Faz uns 2 anos e meio, eu acho. Com criança já. Tô com criança, mais focado pra criança. Muito bem. E agora só vai. Quanto vai, mais pequenininhos, melhores. Não precisa vir com os dentes muito cheios de carinho, né? Mas vem lá que a tia Ellen orienta. A fada Ellen. Tia Ellen. Gosto de ser chamada de tia Ellen pra eles. Tia Ellen, né? Eles me conhecem pela tia Ellen. Pela tia Ellen. Muito bem. Então, esse episódio foi bastante informativo. É uma forma de a gente homenagear e conhecer a tua história, que eu não conhecia com tantos detalhes. Agora eu conheço mais ainda. É gratificante pra mim, porque eu te conheço. E também é uma forma de tu poder contar a tua história pra tua família, pra quem não te conhece ainda, pros teus futuros pacientes pequenininhos, kids, orientar os pais também dessas crianças, que é importante cuidar da saúde bucal, porque o dente ele só nasce uma vez, depois que ele nasce, é aquele que a gente tem que tratar. E ele é muito valioso, né? Ele é valioso
E cuidar depois, preventivamente, vai se tornar muito mais caro, dolorido. Talvez. Então, cuidando desde pequenininho do dentinho da criança é o que vai fazer com que seja um adulto mais responsável, saudável e não tenha repetições de tratamentos, né? Isso mesmo. É isso, essa eu peguei o resumo. Informação. Então, quase uma especialista em dentista. E, ó, primeiro entrevistado de área de saúde, né? Primeiro, né? Não, nós temos o nosso mix de convidados é bem diversificado. Bem abrangente, primeiro, convidada da área da saúde. E é informativo que todo mundo precisa ir no dentista. Todo mundo precisa ir. Dia... Mesmo. E às vezes até... realmente tem que levar meu filho no dentista, porque às vezes as pessoas não sabem. Se esquece. Né? Eu recebo muitas perguntas no meu Instagram. Né? A partir de quanto tempo eu tenho que levar? Ou, eu já tenho que escovar o dente do meu filho? Né? Porque às vezes é um dentinho pequenininho que pena nasceu, a criança tem lá 6 mesinhos. É aquelas... será que tem que escovar o dente? Então ali a gente passa informações pelo Instagram e aqui é uma forma de também passar informação. Lá no meu Instagram eu sempre coloco muitos vídeos informativos, né? Porque a internet é um meio muito valioso de transmissão de informações. Sim, e rápido. Chega rápido nas pessoas. Então lá eu coloco sempre várias informações para que os pais possam estar aprendendo também com o Instagram. Isso aí. Fiquem de olho então no Instagram da Ellen Della Vecchia. Tá lá, né? Mesmo. Ellen Della Vecchia. Mas a gente vai colocar aqui também todos os links. E te agradeço mais uma vez. Parabéns por toda a dedicação, por ter sido essa filha exemplar, por ter sido a aluna nota 10 da tua turma. E muito em breve, teus sonhos aí vão... Um dia após o outro vão se realizando. Tu é muito jovem ainda, 26 anos, e já conquistou tudo isso. Já é uma profissional atuante na área. E tu correu atrás do teu sonho, teve apoio de quem precisava ter e realizou. Então tu já é realizada hoje. Eu sou muito já é realizada. Em todas as áreas da minha vida. Já é realizada, já é realizada. Então é isso. E Deus continue te abençoando, a tua família. Agora nós vamos encerrar. Tu quer encerrar? Amém. Já mandou um abraço pra todo mundo. Já mandei um abraço. Então eu vou encerrar então. Te agradeço mais uma vez. A nossa Ellen. A mão tá quentinha agora. E a minha tá gelada, viu? A minha dela tá quentinha, quer dizer que ela ficou tranquila. A minha é gelada porque fica sempre gelada. Então, compartilhem. Todo mundo que gostou desse conteúdo, compartilhem com seus amigos esse episódio. É informação para cuidar da saúde bucal, principalmente dos pequenos, das nossas crianças. E os adultos também, né? Os adultos também têm que cuidar da sua saúde bucal, mas principalmente os pequenininhos aí que estão nascendo os dentinhos, a informação e todo mundo quer o melhor para nossas crianças, né? Então a doutora Ellen esteve aqui, passou muitas informações, sigam ela no Instagram e com certeza a tia Ellen é muito querida por todos os pacientes e para os futuros pacientes também. Um abraço a todos e até mais!